Olá, eu sou Vinícius Seabra, estagiário do Clube da Química, e hoje vou apresentar duas questões sobre gases para vocês. Deixei meu e-mail e meu telefone, qualquer dúvida podem entrar em contato. A primeira questão é uma questão mais teórica, e conforme eu vou lendo, eu vou explicando, falando quais estão certas e quais estão erradas. A. Sob pressão de uma atmosfera e temperatura ambiente, um mol de qualquer gás ocupa o volume de 22,4 litros. Essa questão ela tem uma pegadinha aí no meio. Ela parece estar certa, porém, o volume molar é 22,4 litros apenas se a temperatura for de 273 kelvins, ou 0 graus Celsius, conforme a CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Porém, o enunciado diz que a temperatura é ambiente. Então vamos para a próxima. B. A equação de estado que relaciona volume, temperatura, pressão máxima, massa molar de um gás é chamada equação de Clapeyron. Primeiro, para podermos afirmar ou não se essa questão está certa ou errada, precisamos saber qual é a equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron é aquela mostrada abaixo. P vezes V igual a N vezes R vezes T. P sendo pressão, V sendo volume, N número de mols, R constante de ideais dos gases e T temperatura. A equação de Clapeyron ela relaciona volume, temperatura, pressão e número de mols. Mas o número de mols é igual a massa dividido pela massa molar. Então, podemos dizer sim que a equação pode ser P vezes V igual a M dividido pela massa molar, ou MM, vezes R vezes T. Tudo bem, vamos para a próxima. C. Nas condições isométricas, o volume varia, enquanto a temperatura e a pressão permanecem constantes. Para podermos saber, temos que diferenciar quais são as isométricas, as isotérmicas e das isobáricas. As isométricas é quando o volume é constante. As isobáricas, a pressão é constante. E as isotérmicas, a temperatura é constante. Na C, diz que uma transformação isométrica, o volume varia, enquanto a temperatura e a pressão permanecem constantes. Mas não, isso está errado. Acontece o oposto. Nas transformações isométricas, o volume permanece constante e a pressão e a temperatura variam. Vamos para D. D. A 1 atm, 760 mg de mercúrio e 273 kelvins, o volume de um mol de gás depende de sua posição na tabela periódica. Essas condições que ele apresenta são as mesmas condições apresentadas na CNTP, que diz que o volume de um mol de qualquer gás é 22,4 litros. Então, quer dizer que a D está errada também. E a E, que é a expressão PV igual a nRT, representa a lei de Boole. Eu já disse que PV igual a nRT é de Clapeyron, mas eu estou apresentando a lei de Boole ali abaixo para vocês, que é P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2, sendo P pressão e V volume. Então aí também está errado. Essa questão 2, ela é um pouco diferente da primeira, ela vai exigir contas, então se quiserem pegar algum caderno ou algum material que possam anotar, fiquem à vontade. O veste. O pneu de um carro estacionado tem uma pressão de 2 atm, quando a temperatura é de 9 graus Celsius. Depois, o veículo corre em alta velocidade, a temperatura do pneu sobe a 37 graus Celsius e seu volume aumenta de 10%. Qual a nova pressão do pneu? Então, ele quer saber a pressão do pneu em um outro tempo, e ele deu um tempo 1. Ele deu o volume em um tempo, mas não deu no outro. Ele deu a temperatura em um tempo e não deu no outro. Então, essa vai ser a junção
dessas informações, eu consigo saber que ele está pedindo a equação geral dos gases, que não é nada mais, nada menos que P1 vezes V1 dividido por T1 igual a P2 vezes V2 dividido por T2. Continuando sendo P pressão, V volume e T temperatura. Eu vou reler a questão para conseguir pegar melhor as informações que a questão está passando. O pneu de um carro estacionado tem uma pressão de 2 atm. Então, quer dizer que a pressão 1 é igual a 2. Quando a temperatura é de 9 graus Celsius. A temperatura 1 é 9 graus Celsius. Depois do veículo correr em alta velocidade, a temperatura do pneu sobe a 37 graus Celsius. A temperatura 2 é 37 graus Celsius. E o seu volume aumenta 10%. Ele diz que o V2 é 10% do V1. Tudo bem. Qual a nova pressão do pneu? Ele quer saber o P2. Então, eu vou deixar o seguinte esquema. P1 igual a 2 atm, P2 igual a X, V1 igual a Y e V2 é igual a Y mais, abre parênteses, Y vezes 10%, fecha parênteses. A temperatura 1 e a temperatura 2, nós não podemos usar elas em graus Celsius. Tem que sempre passar para Kelvin. Então, é só pegar a temperatura em graus Celsius e somar com 273, que você vai conseguir chegar na unidade de medida certa para conseguir fazer essa conta. Temos que T1 é igual a 282 kelvins e T2 é igual a 310 kelvins. Então, substituindo tudo em uma conta, temos isso daqui, que é o 2V dividido por 282 igual a X, abre conchetes, mais Y mais, abre parênteses, Y vezes 10%, fecha parênteses. Aqui tinha que ter um fecha conchetes também, me desculpem. Mas, isso tudo dividido por 310. A gente vai resolver essa parte aqui. Vai dar que 2y dividido por 282 é igual a x vezes 1,1y dividido por 310. Vamos ver que isso dá para cancelar os dois. E temos que 2 dividido por 282 é igual a x vezes 1,1 dividido por 310. Fazendo uma multiplicação em x, temos que 620 dividido por 310,2 é igual a x. E isso quer dizer que x é igual a 1,99 atm. Por que atm? Porque o x é igual ao P2 e o P2 é pressão. Então temos que P2 é 1,99 atm ou P2, arredondando, é 2 atm. Espero ter ajudado com alguma coisa. Se precisarem de esclarecer alguma dúvida, podem entrar em contato. E é isso. Até a próxima. Muito obrigado.